Boa noite, irmãos da Ideal Espírita, companheiros de doutrina, colaboradores do pronto-socorro espiritual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Feliz por essa oportunidade de trabalho, vamos juntos refletir sobre a mensagem libertadora do Evangelho Divino anunciado por Jesus. Inicialmente, vamos agradecer ao Criador por estarmos trabalhando e buscando amealhar possibilidades melhores para todos nós. Solicitamos aos benfeitores espirituais, aos nossos mentores, que nos auxiliem neste momento, para que possamos compreender em profundidade o tema da noite, que vai tratar sobre parábolas de Jesus, palavras de vida eterna. O mestre Galileu aproveitava todas as oportunidades junto ao povo para ensinar e orientar espiritualmente. Então isso ele fazia nos lares, nas ruas, nas sinagogas, nas estradas, junto ao mar, nos montes. Ele usava apartes, formulava ou respondia perguntas, mantinha diálogos, proferia sermões e contava parábolas. Então a parábola é uma história que contém um ensino moral. Ela é simbólica, comparativa, onde se esconde uma verdade importante que conclui por uma regra de conduta a ser seguido. Jesus compunha quadros de imagens vigorosas, visando impressionar inteligências ainda rudes, homens menos esclarecidos, tocar imaginações pouco sutis, incapazes de compreender abstrações. Para atingir o sentimento, havia necessidade de falar aos olhos com sinais materiais e aos ouvidos com a força da linguagem. Então o mestre usava símbolos, os elementos do dia a dia. Usava animais, plantas, aves, dinheiro, moedas, sementes, roupas, bebida, terra e etc. E nós vamos chegar à conclusão de que esse ensino por parábolas era empregado por todos os povos. Na Grécia, nos teatros, no Velho Testamento temos diversos autores, mas no Novo Testamento, em número de 46, são todas de Jesus. E as vantagens das parábolas: por ser uma história, interessa e impressiona mais e melhor a quem ouve. Também facilita a compreensão porque a comparação supre as deficiências intelectuais do ouvinte. É também mais fácil de reter e transmitir a outros. E permite dizer verdade sem magoar ou ofender. Nelas, a doutrina divina falada por Jesus permanece viva e pura, sendo estudada em todos os tempos e para o futuro. Jesus sabia que a maioria das pessoas o procurava apenas para ver fenômenos, receber curas, mas não se interessavam pela mensagem espiritual. Então, falando em parábolas, ele ministrava a todos o ensinamento, deixando à pessoa o trabalho de ouvir com atenção e pensar a respeito, para captar o sentido da mensagem e fixá-la na memória, para aprender e enriquecer-se espiritualmente.
Quem não quisesse perdia a oportunidade de aprender. Então a doutrina espírita relembra as parábolas evangélicas e, com os novos ensinos espirituais que traz, ajuda-nos a retirar do simbolismo a mensagem de Deus, a fim de que por ela pautemos as nossas ações. E nós vamos encontrar no Evangelho de João, lá no capítulo 6, versículos 66 a 69, João escreveu: desde então, muitos dos seus discípulos desistiram e já não andavam com ele, referindo-se ao Mestre. Então disse Jesus aos 12 apóstolos: quereis vós também retirar-vos? Ao que respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, Jesus observou que Pedro estava sendo inspirado pelos benfeitores espirituais. E Mateus, no seu evangelho, lá no capítulo 13, versículo 10, 11 e 13, ele vai deixar escrito: os discípulos aproximaram-se do mestre e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E Jesus carinhosamente respondeu: a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, ele está dizendo que para eles, os seus seguidores mais diretos, ele passava ensinos de maior profundidade, porque eles já estavam preparados. No livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, ele vai nos dizer: esses que seguiram Jesus já faziam parte do projeto divino. Então ele vai responder: por essa razão eu lhes falo por parábolas. Por quê? Vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem, porque são imaturos espiritualmente. Como grande comunicador do reino de Deus, Jesus revelou a todos o verdadeiro caminho que leva à evolução moral e espiritual. Então essas histórias com fundo moral, elas alcançaram todas as classes sociais da época do Mestre e se espalharam por todas as épocas da humanidade. Então vamos destacar as principais metáforas proferidas por Jesus, salientando qual o verdadeiro papel do homem perante a sociedade, e vamos contextualizar no momento atual quais as nossas necessidades e objetivos a serem alcançados. O Espírito Emmanuel, ele nos informa que ao tempo de Moisés, a humanidade se encontrava na infância. Com a chegada de Jesus, adquiriu a maioridade. E com o advento da doutrina espírita, conquistou a maturidade espiritual. Então já temos condições de compreender o que Jesus quis nos dizer. No livro O Consolador da Febe, de Emmanuel, nós encontramos uma resposta à questão 290, em que esse amigo espiritual vai dizer, ou vai escrever: as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade, pela eterna vibração dos sentimentos do Mestre nesses ensinamentos. Então nós vamos de imediato entrar em algumas dessas parábolas. As parábolas do reino, em número de 5. Todas elas iniciam dessa maneira: o reino dos céus, o reino de Deus é semelhante a... porque ele falava para todos os segmentos da sociedade.
Então, hoje nós já temos condições de compreendermos melhor os ensinos de Jesus daquela época, mais de 2000 anos, mas nós devemos estudar com profundidade e perseverança as frases científicas de Jesus. Então, todas essas que nós vamos ver têm uma semelhança que as une. Nós vamos encontrar Jesus falando aos pescadores, a parábola da rede, que está lá em Mateus, capítulo 13. E Jesus então começa dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que se lançou ao mar e jogou a rede. E pegou peixes grandes e pequenos, e voltando à praia separou-os, levando os peixes grandes ao mercado e jogando os peixes pequenos de volta ao mar ou fora do mar. Então encontramos o significado dessa passagem. Estamos num momento de separação, porque ele vai dizer: separou os peixes. Então nós estamos num momento de escolha, de decisão, de discernimento, como é o momento atual, em que nos defrontamos com a pandemia, e a humanidade precisa sim fazer uma escolha entre os peixes grandes, que são os valores do espírito, e os peixes pequenos, que são os valores materiais. Então, é um momento chave. A pandemia Covid-19 veio exatamente para nos apontar rumos, fazendo-nos rever conceitos, porque, ao que parece, estamos jogando fora os peixes grandes e ficando com os peixes pequenos. Por enquanto ainda estamos em águas turbulentas e a cada dia que nós despertamos no corpo físico é como se entrássemos no mar que é o campo das experiências humanas. Antes da pandemia, estas águas já estavam muito agitadas. Lançávamos a rede e voltávamos à praia para a separação dos peixes apanhados. Mas nós precisamos ter equilíbrio, ter conhecimento, ter maturidade para que possamos fazer a separação dos peixes, que significam valores íntimos, e não nos enganarmos desprezando os grandes, que são valores espirituais, e ficando com os pequenos, significando valores materiais, contrariando o ensinamento do Mestre e nos desconectando do Pai Celestial. Então, quando nós encontramos o que o Mestre falou, levar os peixes grandes ao mercado, significa a nossa convivência. O que estamos oferecendo no mercado das nossas relações sociais? Oferecemos peixes grandes ou peixes pequenos? Na nossa família, onde agora estamos mais ou menos reclusos e ficamos a maior parte do tempo, o que estamos oferecendo todos os dias? Principalmente agora, por força das circunstâncias em que relativamente estamos confinados. Para adentrarmos o reino de Deus é preciso fazer escolhas, é preciso decidir, ter decisões, ter atitudes. Nós não podemos vacilar mais se quisermos ser felizes. No segundo momento, Jesus fala aos agricultores,
é a parábola do joio e do trigo. Está lá em Mateus, capítulo 13, 24 a 30. E ele então vai transcrever palavras de Jesus. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente. E à noite, vindo o inimigo, semeou a má semente. E quando as sementes cresceram, disseram os servos: Senhor, semearam o joio no meio do trigo. Então Jesus disse a eles: o inimigo o semeou. Os servos então dispuseram-se a arrancar a erva daninha. Jesus então diz a eles: não, deixai-os crescer juntos, pois nessa época eles são pequenos e se parecem. E seria perigoso, ao arrancar o joio, arrancar também o trigo. Deixemos nascer os dois, e na época da colheita os separaremos. Aqui nós vemos novamente a separação. O trigo irá para o celeiro e será transformado em pão, e o joio será atado e levado à fornalha para combustível, será queimado. Queimado, um processo de purificação. Da mesma forma que na parábola das redes, lembramos, os peixes, Jesus está falando aos agricultores com relação ao trigo e ao joio em separar. Imaginemos 2000 anos, a maravilha dessa instrução, a inteligência transcendente desse espírito de primeira linha. E então, nos dias atuais, nós encontramos quantas informações chegam para nós ou até nós misturadas, deturpadas, o certo e o errado parecendo muito próximos, e a humanidade sofrendo muito com isso. O joio cresceu no sentido das nossas inferioridades morais, no caso a erva daninha da parábola. E estamos agora na época da ceifa, porque essa pandemia é um fim de ciclo, é um fechamento. Então estamos na época da ceifa, da colheita, mas achamos que elas cresceram somente dentro dos outros. Observemos as imperfeições, as inferioridades morais, sempre achamos que estão dentro dos outros. Não cresceram dentro de cada um de nós. Precisamos observar que muitas vezes estamos enganados na nossa separação de valores. Com relação à parábola dos peixes, também aqui nós estamos ficando com o joio e jogando fora o trigo, que é pão e nutrição espiritual. Por isso a humanidade está adoecida espiritualmente. Porque nós precisamos do discernimento para compreendermos essa fase atual. Não é só identificar o joio, é preciso ceifá-lo assim como o trigo. Desculpem. Ceifar o joio é transmutar, transformar as imperfeições morais do homem velho inferior no homem novo da parábola também de Jesus, agora evangelizado.
No terceiro momento, Jesus fala aos comerciantes. É a parábola da pérola escondida. Está lá em Mateus, também capítulo 13, 45 e 46. Então Jesus vai dizer, e Mateus transcreve: o reino de Deus é semelhante a um comerciante que procurava pérolas e encontrou uma de alto valor. Disposto a adquiri-la, ele vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Jesus então está falando aos comerciantes porque eles entendem bem o valor do lucro. Então Jesus está falando do reino de Deus como algo que valia a pena sacrificar o que possuísse. E os comerciantes então entenderam perfeitamente a mensagem do Mestre. O reino de Deus é mais valioso do que qualquer bem material, porque é tesouro imperecível do Espírito, onde os ladrões não roubam, a traça não rói, a ferrugem não destrói. Diferente dos bens da terra, que na ânsia de conquistar bens materiais, nós vivemos na ansiedade, no medo, na preocupação, na inquietação de ser furtados. O nosso tesouro deve ser na pátria espiritual. Encontramos também Jesus trazendo aos financistas daquela época. Está lá também em Mateus capítulo 13, a parábola do tesouro escondido. E o mestre mais uma vez inicia dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido, enterrado em um campo. Sabendo o valor desse tesouro, ele comprou o campo. Para isso precisou vender tudo o que tinha. Novamente o aspecto do lucro material. Novamente Jesus vai falar do reino de Deus, que o galardão dos tesouros imperecíveis do Espírito é maior do que qualquer aquisição e recompensa na terra. Então, nós vamos encontrar Jesus falando às mulheres, a parábola do fermento. Mateus também, capítulo 13, 33. E o mestre vai dizer: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa. Colocou o fermento e a massa cresceu, mostrando a todos que o reino de Deus cresce, se avoluma, quando se tem a justa medida, porque diz o mestre, a mulher colocou 3 medidas de farinha para 1 medida de água, revelando que há uma medida justa para o reino de Deus, um formato, um caminho para se chegar a esse reino. As 3 medidas de farinha nós encontramos em Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Então Jesus considerou nessa oportunidade toda a humanidade como uma massa, e ele veio levedá-la com os seus ensinamentos, com as instruções, para que nós crescêssemos espiritualmente. E essa levedura é o amor. E nós devemos aproveitar a oportunidade que estamos passando pela terra para começar, se ainda não estamos fazendo, o nosso trabalho. Honrando o programa adredemente elaborado no plano espiritual e avalizado pelos nossos mentores espirituais. Mas existe algo que transcende a essas informações.
Existe um elemento comum nas parábolas do reino? Lembram que são 5? Então nós começamos a analisar onde se pesca um peixe. Dentro da água. Onde se semeia uma semente? Dentro do solo. Onde se encontra a pérola? Dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro da terra. Como age o fermento na massa? De dentro para fora. Então nós estamos vendo que esses 5 momentos maravilhosos têm a interioridade como tema comum. Por isso é que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós e não fora. Lucas, no seu evangelho, no capítulo 17, 20 e 21, nos traz um texto. Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Como vamos acessar a essência das mensagens do sublime Galileu? Porque encontramos quem diga, olhando para os outros, nós enxergamos corpos físicos. Nós não enxergamos mais nada. Nos esquecemos de que somos espíritos imortais viajantes pela eternidade. E de que cada um de nós e todos nós guardamos um tesouro em nós. No Livro dos Espíritos, a questão 621, o mestre Lyonês perguntou aos construtores da codificação onde está escrita ou gravada a lei de Deus, e eles responderam sucintamente: na consciência. O mestre era persistente nas perguntas. Então ele vai trazer no item A desta questão 621. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E a resposta dos construtores da codificação: o homem a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Aqui está a missão do Cristo. Então, todas essas que nós vimos apontavam para dentro de nós. As parábolas, o fundo moral, estavam apontadas para o nosso interior. E Mateus vai nos trazer no seu evangelho, capítulo 6, lá no 31 a 33. Palavras de Jesus. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas as coisas da terra, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As coisas da terra. Mas em primeiro buscai o reino de Deus, em primeiro lugar. Mas essa busca não exclui o trabalho na terra, porque senão seria muito fácil. O mestre já havia dito: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. É uma lei divina a lei do trabalho.
O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, lá no capítulo 3, ele vai dizer que existia um sacerdote, Hanã, e ele vendo Jesus em Jerusalém, ele perguntou: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus, com muita tranquilidade e humildade, respondeu: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. O sacerdote, então, com ironia, vai dizer: e que pensas tu venha a ser isso, reino de Deus? Então, com grande serenidade, o mestre Galileu esclareceu: esse reino é obra divina no coração dos homens. E no capítulo 12 deste mesmo livro, nós vamos encontrar a seguinte instrução: a edificação do reino do amor no coração dos homens deve ser a preocupação primeira e a aspiração mais nobre. Deve ser a aspiração central do espírito, porque é trabalho perseverante e persistente pelo bem real da humanidade inteira. É um trabalho de abnegação, de devotamento e de muito amor pelo próximo. Porque esse amor que nós temos, trabalhado pelos outros, será a caridade. E essa caridade será o processo para que se instale na terra o esperado reino do amor. Que fique para nossa reflexão, queridos irmãos e irmãs, agradecemos a oportunidade. Continuemos na paz do Sublime Galileu. Boa noite, muito obrigado.